Alô, torcida Colomos, queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do nosso querido e amado Fluminense. Ignore minha cachorra, porque é só começar a gravar, que ela já começa a ficar louca aqui. Mas recebemos informação sobre Sterling. Sterling no Fluminense. Bom, relaxa, vou te contar tudo que a gente descobriu aqui no canal Hora do Flu, porque também hoje é dia muito importante. Hoje é dia de jogo, Fluminense enfrenta o Vasco, muito ainda é discutido sobre provável escalação e tal, né? Existem dúvidas ali em relação ao Zubeldia, eu acredito que exista, se não existe era para existir, principalmente em relação a Hulk e JK, né? Mas a gente vai trazer para você. Mas antes, por favor, não se esqueça de ajudar o canal. Arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei, se inscreva aqui. Jesus, já tô acabando o vídeo. Calma, se inscreva aqui no canal também, tá? Se você ainda não faz parte da Hora do Flu, venha, faça parte. Mas é isso, pessoal. Nós temos aqui uma informação, né, apurada pelo Hora do Flu, informação do nosso repórter Thiago Manolo, que Sterling foi oferecido ao Fluminense. Thiago, que rapaz é esse, gente? Pelo amor de Deus. Não sei se você lembra, né? Mas até um pouco tempo atrás tava jogando muita bola ainda, né? Então Sterling foi oferecido aí, né? Um inglês de 31 anos de idade. Eu achava que ele era mais velho. 31 anos de idade ainda é uma idade ok, né, pessoal? Tudo isso porque ele está sem clube e foi oferecido ao Fluminense. A informação que a gente teve, né, foi de fontes ali ligadas ao Flu que trouxeram pra gente isso e disseram que o Sterling teria sido oferecido. E a pergunta é, será que pode rolar negócio em relação a Sterling? Né? Será que o Sterling ajudaria muito o Fluminense? Será que é uma boa? Bom, primeiro de tudo, deixa eu trazer a informação para você, que é o seguinte: o atacante inglês Sterling, 31 anos, segue sendo oferecido ao mercado brasileiro, tá bom? Então, olha só, depois de ter o nome apresentado ao Grêmio e ao Vasco, o jogador também foi colocado à disposição do Fluminense por intermediários, tá? Então, Sterling sem clube, tá tentando arrumar um clube ali e viu o Fluminense, além de Vasco e Grêmio, esse time ali que, né, pode chegar ali, o craque, né? Bom, eu falo assim porque eu lembro do Sterling jogando uma barbaridade. Eu não sei como ele joga hoje, tá? Eu não tenho acompanhado, a gente vai dar uma olhada aqui. Eu acho até melhor a gente já dar uma olhada de uma vez. Deixa eu colocar aqui na tela, né? A gente tem aqui Sterling no último ano dele, né? Foram 8 jogos ali pelo Feyenoord, na Holanda. Então, jogou pouquíssimos minutos, tá, pessoal? Já te adianto aqui, né? Se a gente olhar o reloginho aqui, no último jogo foi o quê? Em maio, a gente teve aqui, ó, 72 minutos, aí que não jogou 16 minutos, 77, 55, 81, né? Que aí, quando ele jogou um pouquinho mais de minuto, ele chegou a entregar uma assistência, né? Aí 66, 28 e 29. Então, não chegou a jogar muito no Feyenoord, o nosso querido Sterling. Antes disso, ele jogou isso aqui, ó. Ele atuou pelo Arsenal, tá? Em 24, 25, aonde foram 28 jogos, 1 gol e 5 assistências, né? Então a gente teve ali 6 participações diretas em 28 jogos, né? Antes disso, né, temporada 23 e 24, foi bom, né? 18 participações em 43 jogos num nível de Premier League é muito bom, cara. Aí tá, né, pessoal? Então, assim, a última temporada boa do Sterling, boa mesmo, foi ali, né, em 22, 23, 23, 24, né? Só que daqui pra lá, os números não foram tão bons assim e o jogador já começa a analisar o seu futuro aí. Eu não tenho informações sobre Grêmio nem Vasco, sobre esse interesse do Sterling, se pode rolar alguma coisa, mas sobre o Fluminense, a nossa matéria diz um pouco mais. Dá uma olhada aí, vou continuar lendo aqui a informação. Neste momento não existe, tá, uma negociação em andamento entre o Tricolor e o staff do atleta. Beleza? A situação é semelhante aos outros clubes brasileiros que ofereceram oferta. O nome foi apresentado, mas não houve avanço ou uma tratativa oficial. E o porquê que Sterling estaria sendo oferecido ao Fluminense? Muito pela falta de rendimento também dos nossos pontas, né? Os pontas do Fluminense não andam muito bem.
é sabido, né? A gente olha aí, Serna, Soteldo, Canóbio, ninguém consegue falar, pô, esse cara, né? Pelo menos. Então o Sterling é um ponta, né? Que certamente poderia, né, render mais do que os caras. Eu não sei, não tenho visto o Sterling recentemente, não posso falar, mas pelo histórico dele, do que ele já fez, né, pessoal, é um jogador ali que sempre jogou em alto nível, tá? E vamos lá. Sterling busca um novo desafio na carreira, segundo informações, circulam na imprensa do mercado da bola. O atacante vê com bons olhos a possibilidade de atuar no futebol brasileiro, entendendo que o país pode representar uma oportunidade de recolocar a sua carreira em evidência, né? E é verdade, aqui, querendo ou não, o futebol brasileiro, pessoal, é um futebol onde tem uma mídia muito grande. Tá? Você brilha aqui no futebol brasileiro, cara, isso ecoa no mundo inteiro, tá? Isso é assim mesmo. Então, seria realmente uma boa para o Sterling. Só que, galera, tem uma situação assim bizarra, tá? Olha só. Apesar do currículo e alto salário, o jogador é considerado um dos principais obstáculos para a negociação. Então, assim, o salário dele que ele quer receber no Brasil é o que eu acho que faz com que o Fluminense, Grêmio, Vasco, Flamengo... eu vou te falar, o salário que ele quer no Brasil, até Flamengo e Palmeiras teriam certa dificuldade em pagar. E eu tô citando os dois, né, que tem ali uma condição financeira, talvez as melhores condições financeiras do país atualmente. Por quê? O Sterling quer ganhar na faixa que ganha Neymar, na faixa que ganha o Depay, né? Que é aquela faixa de mais de 3 milhões de reais. Então, assim, quando eu fiquei sabendo o salário, conversando com o Thiago Manolo antes de gravar isso aqui, né? Foi oferecido, tudo bem. Só que, meu amigo, esse salário aí não dá, mano. Não dá. Ele nem fez aquela questão que eu sempre falo pra vocês que a maioria dos jogadores fazem, né? Ó, estamos jogando lá fora, estamos ganhando salário tal. Pra jogar no Brasil, nós aceitaríamos reduzir o nosso salário. Não. Ele quer jogar e ganhar mais de 3 milhões. Por quê? Uma coisa que tá acontecendo no Brasil hoje, é que ninguém te contou, mas eu vou te falar, mas deixa abaixo, não conta pra ninguém não, é que em certos casos, o Brasil hoje paga melhor do que a própria Europa. Existem jogadores que no Brasil recebem mais do que se jogassem na Europa. Então, sim, a situação do futebol brasileiro está uma loucura. E sabendo disso, Sterling, mercado brasileiro, a galera tá recebendo pra caramba. Eu vou pra lá, querendo ou não, sou conhecido, tenho um histórico muito bom, né? Se eu não me engano, o Sterling passou pelos 4 clubes da Liverpool, Manchester City, Chelsea e Arsenal. Pô, irmão. Bizarro, né? Então, assim, garimpou todo mundo lá. E o que eu quero dizer pra vocês é exatamente isso. Eu acho que isso aqui é muito difícil de acontecer, tá? Até o momento, o que a gente sabe, o Fluminense não abriu conversas pelo atacante, a diretoria apenas recebeu essa oferta, assim como aconteceu com outros clubes, né? Mas eu acho difícil o Fluminense investir tanto, ainda mais o Flu que a gente vem falando, né, em questão salarial, a gente, para chegar a jogadores, precisa de saídas, existem jogadores que ganham um salário alto, e isso acaba tirando o Fluminense a possibilidade de trazer outros jogadores por causa da folha salarial que já está alta, né, então não tem muito para onde o Fluminense correr, né, então assim, eu acho que Sterling, para ganhar 3 milhões, e eu acho que isso não vai rolar não. Acho que vai rolar não. Foi oferecido e eu acho que vai ficar por isso aí. Mas comente aí. Você acha uma boa? Você tem acompanhado Sterling recentemente? Quero saber de você. Bora porque tem novidade do Fluminense, hein? Galera, saiu a lista de relacionados e, meu amigo, situação bizarra, tá? Nem James foi pra partida. Fluminense sem zagueiros reservas. Olha isso aqui, gente. A gente tem aqui em destaque o nosso querido Guilherme Arana. Aí tem aqui Fábio, Gustavo Félix, Marcelo Pitaluga, Guga, Guilherme Arana, Inácio Rabelo, acabou os zagueiros, René e Samuel Xavier. Meu amigo, eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso aqui. Eu vou falar isso daqui a pouco. Aí vamos lá. Meio-campistas: Alisson, Hércules, Lúcio Acosta, Martinelli, Nonato, Otávio e Paulo Henrique Ganso. Então, Paulo Henrique Ganso aqui, né? Hoje eu acredito que Paulo Henrique Ganso vai até jogar. Porque no Campeonato Brasileiro. Aí tem aqui, ó, atacantes: Canóbio, Hulk, Germancano,
JK voltando, ainda bem. Kevin Serna, Riquelme, Savarino e Soteldo. Meu amigo, joga com 2 atacantes, cara. Pelo amor de Deus, né? Faz um 4-4-2. Eu não sei, gente. Pelo amor, não aguento mais ficar vendo Canóbio de um lado. Se bem que hoje pode ser Savarino de um lado e o Canóbio do outro, que aí eu já acho que fica um pouco melhor. E JK no meio, né? Mas ele deve vir com o Hulk. Mas vamos lá. O que eu queria destacar isso aqui? Galera, absurdo. Fluminense sem zagueiros, pô. Olha só, a gente... Então tá confirmado, dupla de zaga confirmada. James até treinou, né? Mas ficou de fora. Então a gente tem Inácio e Igor Rabelo. Essa é a zaga do Fluminense. Só que essa zaga não pode se machucar, não pode se cansar, não pode ser expulso. Por quê? Não tem mais ninguém para substituir. Só se você colocar ali um Otávio para fazer zaga, que seria ridículo, horrível. Não tem estatura, não tem marcação, atrasado o tempo inteiro. Você talvez colocar o Martinelli de zagueiro, que já jogou assim com o Diniz, mas jogava de zagueiro muito porque tirava um zagueiro e botava o Martinelli para empurrar ainda mais o Fluminense para frente, nunca para defender. Então assim, galera, situação do Fluminense bizarra em relação aos zagueiros, nunca vi isso. Isso aqui prova que o planejamento não foi bem feito, apesar de entender, né, que teve as lesões e isso atrapalha. Agora, quem era para estar aqui pelo menos? O Davi, que o Fluminense preferiu doar para a Série B de Portugal, em vez de ficar com um garoto que poderia ser utilizado agora. Pelo menos ficar no banco ali. Agora nem isso tem. Então assim... E isso tudo porque não é que o Fluminense ganhou uma boa grana com o Davi, não. O Davi não era caro, salário baixo, e mesmo assim o Fluminense mandou embora. Enquanto tem um monte de jogador aí que não joga nada, ganhando salário altíssimo e não sai, né? Então, assim, planejamento complicado. A gente tem aí o Fluminense sem zagueiros no banco. Então é isso, meus amigos. Torcer para que o Fluminense faça um grande jogo. Partida do Fluminense hoje, né, às 5h30 da tarde, primeiro jogo das oitavas, jogo difícil, né, Fluminense com problemas, especialmente ali na zaga, que sempre foi um problema do Fluminense, agora não tem ninguém. Torcer para que o Fluminense, né, dê uma volta por cima e faça um grande jogo e vença o Vasco nesse primeiro jogo, né, e que as coisas melhorem, pelo menos pro segundo, mas não tem tanto tempo, né, o segundo é o quê? Já é na quarta? Então, assim... ver, torcer para que o Fluminense faça um grande jogo. Show de bola? Queridos, um beijo no seu coração, muito obrigado. Não esquece de deixar aquele like, de ativar o sininho tricolor e ter você aqui é um grande presente para nós. Beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau e valeu, pessoal.